Bom, pessoal, bom dia. É, Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre pensamento sistêmico, né, como uma alternativa ao mecanicismo, né? Então, essencialmente, como a gente vai ver, a gente vai discutir aqui alguns princípios de uma revolução que está acontecendo na ciência, né, uma revolução científica, em cima de algo que foi construído já há 3 séculos atrás, né? Então, a ideia de hoje principal é vocês entenderem, né, as bases da ciência moderna, né, e também entender quais são os princípios, né, da revolução científica que está acontecendo já. Né? Então a ideia, ao final, né, pelo menos das próximas aulas, é que vocês consigam, né, não só entender as bases da ciência atual, né, do paradigma atual, mas também vocês entenderem o que está acontecendo em termos de mudança, quais são os princípios efetivamente que está mudando e aquilo que eventualmente está sendo complementado. Né? Então é disso que a gente vai tratar. Mas antes de a gente falar propriamente disso, né, eu gosto de passar para vocês uma concepção de ciência, né, de uma forma geral. Né? De que ciência que eu estou falando, de que ciência que eu acho que é a ciência que a humanidade deveria trabalhar. Não é uma ciência puramente útil. Né? Claro que a ciência ela deve ser útil, né? Na busca do aprimoramento da humanidade, na busca da própria sobrevivência da humanidade. Mas mais do que isso, né, eu acho que a ciência é algo que faz parte do que é ser humano. Né? E o que é ser humano vai muito além, né, da simples aquisição de recurso ou de simples avanço tecnológico. Né? Eu acho que a diferença principal, né, a característica da humanidade é o pensamento, é a capacidade de entender a natureza, é a capacidade de apreciar, né, em última análise, a beleza da natureza. Né? Então, eu gosto muito desse pensamento do Henri Poincaré. Né? O Henri Poincaré, para quem não conhece, né, vocês que são da matemática devem já ter uma boa noção de quem foi Henri Poincaré, foi um dos matemáticos, filósofos, físicos, enfim, mais brilhantes, né, da era moderna. Né? Então, o Poincaré, entre outras coisas, né, ele estudou mecânica quântica, mecânica celeste, né, e ele foi um dos precursores, né, da moderna teoria do caos. Né? Então, enfim, uma mente brilhante, né, que muito contribuiu, né, para o que a gente sabe hoje em termos de teorias físicas, né, matemáticas e filosóficas também. Mas enfim, o Poincaré ele diz isso, né? O cientista não estuda a natureza por ela ser útil, né? Estuda porque ele apraz. Ele apraz por ser bela. Se a natureza não fosse bela, não mereceria ser conhecida. E se não merecesse ser conhecida, não valeria a pena viver. Então eu gosto disso porque isso vai muito além dessa visão utilitarista. Né? Se a gente for capaz de apreciar a natureza pela beleza, né, eu acho que a gente vai ter condições, né, não só de compreender melhor a natureza, mas até de criar um mundo melhor. Né? Então, eu acho que essa mensagem do Poincaré é uma mensagem importante, especialmente nos dias de hoje. Né? Mas enfim, mas infelizmente a gente vive num predomínio positivista, né, de que a ciência ela basicamente é algo para dominar a natureza enfim, né, e resolver os problemas que normalmente a gente cria. Né? Mas eu tenho esperança que um dia a humanidade evolua para uma ciência de contemplação, né, e que permita, de uma forma geral, a humanidade evoluir, né, não só materialmente, mas também filosoficamente. Né? Mas por que a gente está falando disso? Né? A gente está falando disso porque, efetivamente, né, a ciência, ela, como a gente já disse nas aulas anteriores, a ciência não constrói verdades. Né? A ciência não constrói verdades. A ciência constrói descrições sobre a natureza baseada naquilo que, num determinado tempo, né, os cientistas, os filósofos entendem ser algo minimamente razoável, aceitável e baseado nas evidências empíricas que se tem naquele momento. Né? Então, dito isso, né,
é importante a gente imaginar que se a ciência não trata de verdades fixas e absolutas, né, portanto ela pode evoluir, né, e de fato a ciência evolui, né, e a construção dessa evolução científica, né, ela foi muito bem estabelecida e também descrita e exemplificada, né, nesse pequeno livro, né, ele é pequeno em tamanho, mas ele é grandioso, né, no seu conhecimento, chamado o livro sobre a estrutura das evoluções científicas do Thomas Kuhn. Né? Então, esse livro, além dele traçar, né, de certa forma, a evolução da ciência nos últimos séculos, né, o Kuhn ele mostra como é o mecanismo, né, de evolução dessa ciência. Né? E nesse livro, né, é um livro da década de 60 ou 70, se eu não me engano, né, o Kuhn ele estabelece, né, ele propõe o conceito de paradigma. Né? E particularmente a diferença entre o que ele chama de um paradigma dominante e um paradigma alternativo. Tá? De uma forma geral, a gente entende paradigma pelo conjunto de normas, o conjunto de teorias, o conjunto de métodos, né, que rege a ciência num determinado contexto histórico e cultural, né? Ou seja, numa determinada época da humanidade. Né? E esse paradigma, né, esse conjunto de normas, técnicas, métodos, teorias, etc., né, ele é aceito, na verdade, pela maioria da comunidade acadêmica. Né? Então, esse paradigma aceito pela maioria da comunidade acadêmica, né, é o que a gente chama de paradigma dominante. Né? Entretanto, como o consenso absoluto, né, na verdade, ele gera um certo grau de cegueira e estupidez, sempre existe, né, cientistas e filósofos, né, que propõem alternativas ao paradigma dominante, né, que a gente chama de paradigma alternativo. E é a partir desse paradigma alternativo que há a possibilidade da ciência evoluir. Né? O Kuhn propõe a ideia de revoluções científicas, né? Mas eu, particularmente, até como biólogo, né, eu entendo mais como uma evolução contínua. Né? Eventualmente você pode ter uma quebra muito drástica e de fato você tem uma revolução. Né? Mas eu acho que a longo prazo a ciência mais evolui, né, do que propriamente se dá em grandes saltos. Né? Eu acho que sempre tem uma continuidade, né, na ciência. Mas de qualquer forma, né, a proposta do Kuhn ela pode ser traduzida aqui para a gente, né, nesse pequeno diagrama. Né? Então, qual que é a ideia principal? Né? A ideia principal do Kuhn é que numa determinada época, né, a gente tem ali um paradigma dominante que domina as várias áreas da ciência, com princípios e teorias gerais, né, em que a maioria das pessoas aceita. Né? Então, toda a ciência clássica, né, porque toda a ciência baseada nesse paradigma dominante forma o que a gente chama de mainstream. Né? O mainstream é aquela correnteza principal onde a maioria das pessoas entram, né, e desenvolvem toda a sua carreira ao longo de toda a vida. Né? Inclusive os jovens vão entrando nessa correnteza e simplesmente vão indo, né, à medida que eles vão se ajustando e aprendendo uma cultura científica, na verdade. Né? Entretanto, como a ciência ela não constrói verdade, sempre existem fenômenos, né, que não são totalmente explicados pelo conjunto de teorias, normas e métodos, né, que predominam na ciência. Né. E existe sempre a possibilidade, né, de você ter paradigmas, né, alternativos, né, paradigmas mais ou menos conectados ao paradigma dominante, né, mas que podem, no pior das hipóteses, ser a fonte de inspiração, né, para soluções de problemas que o paradigma dominante, num determinado momento, não consegue resolver, seja do ponto de vista teórico, né, seja do ponto de vista empírico. Né? Então, o que acontece é que quando determinados problemas não solucionados pelo paradigma dominante eles se tornam críticos, né? Eles se tornam críticos no sentido de limitar a construção do conhecimento,
né, existe a possibilidade de um dos paradigmas alternativos oferecer essa solução. Né, oferecer essa solução, né, e se essa solução oferecida alternativa for uma solução robusta, consistente, que ofereça condições de você ir além da fronteira do conhecimento atual, esse paradigma alternativo, né, ele começa a ganhar corpo, né, ele começa a ganhar força, né, e começa a atrair, né, novos adeptos, né, cientistas de diversas áreas que vão contribuindo com a construção dessa nova ciência, né? E o que pode acontecer, né, quando você tem a coexistência, né, entre um paradigma e outro, né, essa coexistência muitas vezes ela pode ser uma coexistência ruidosa, né, em que você tem um antagonismo entre paradigmas, ou ela pode ser uma coexistência mais pacífica, no sentido em que você tem uma complementação de perspectivas, uma complementação de visões, uma complementação de métodos e técnicas, né? De maneira que você pode ter, portanto, uma coexistência, né, de duas perspectivas científicas em que uma complementa a outra, né? Na minha opinião, o que está acontecendo agora no século XXI, né, como a gente vai sugerir para vocês, é mais essa segunda opção, é mais uma complementação entre abordagens, entre possibilidades de conhecer a natureza diferentes na sua essência, né, mas que ao mesmo tempo, pelo menos no momento atual, me parecem que ela mais se complementam do que necessariamente se antagonizam, no sentido de uma eliminar a outra, né? Essa eliminação de um paradigma por outro, né, isso aconteceu muitas vezes, né, ao longo da história da ciência, né? Por exemplo, antes do século XV, o século XVII, quer dizer, o conhecimento pré-iluminista, né, e até pré-renascentista de uma forma geral, né, concebia, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, né, que o homem era o centro do universo. Né, isso como teoria científica, não só uma concepção filosófica, mas também uma teoria científica. Né? Então, numa revolução pré-copernicana, né, você tinha uma descrição do universo em que a Terra era central e o universo girava em torno dessa Terra. Isso não era só uma visão, uma concepção filosófica baseada nas tradições religiosas da época. Isso era efetivamente o que era ensinado na academia, tá certo? Mas obviamente, né, a partir de observações acuradas do nosso sistema solar, né, isso foi obviamente demolido, né? Isso custou muito caro, né, para vários filósofos e cientistas da época, inclusive alguns foram queimados, né? No caso de Giordano Bruno, por exemplo. Mas enfim, houve uma revolução nesse sentido, em que um modelo de mundo ele foi simplesmente destruído e substituído por um outro modelo de mundo, né? Um mundo em que a Terra, né, ela é simplesmente um pequeno planeta orbitando uma estrela de terceira categoria nos confins de uma galáxia, no universo composto por bilhões de galáxias e cada uma delas com bilhões de estrelas. Quer dizer, então, né, nos últimos séculos, percebam que houve uma revolução, né? Quer dizer, né, o ser humano ele saiu do centro do universo para algo absolutamente marginal e insignificante de certa forma. Né? Então isso foi uma situação em que um paradigma ele faz com que o outro simplesmente desapareça. Simplesmente desapareça. Né? A gente também pode pensar nisso, por exemplo, em termos de biologia, né? Quando mais ou menos na mesma época se tinha uma concepção de que toda a vida na Terra ela foi criada, né, por algum tipo de entidade divina, por um Deus, né, que é a teoria criacionista.
né? Mas a partir do século XVIII, né, final do século XVIII, com a teoria é, evolutiva de Darwin, de Robert Wallace, né, isso que era um dogma central, né, o criacionismo, ele foi absolutamente demolido, né, por uma teoria científica que mostra que as espécies elas evoluem, né, de uma forma natural. Então, você tem, nesse é um outro exemplo em que uma teoria moderna, uma forma de enxergar, entender o universo baseado em evidências, ele simplesmente destrói, né, uma visão anterior. Tá certo? Então, a gente tem vários exemplos na história da ciência em que uma visão alternativa ela elimina, né, pelo menos do ponto de vista científico, a abordagem tradicional. Né? Mas, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de convivência, né, de convivência mútua. Né? Por exemplo, quando uma concepção ela não elimina uma concepção anterior, mas ela engloba uma concepção anterior. Né? Então, por exemplo, a mecânica newtoniana, né, que se manifesta, explica fenômenos na escala de átomo para cima, né, para matéria condensada, né, ela se tornou, por exemplo, um caso particular na física einsteiniana relativística. Quer dizer, na física da relatividade einsteiniana, a mecânica newtoniana ela é perfeitamente válida, é só que ela fica restrita, né, a uma escala do universo. Né? Isso vale também para a mecânica quântica, né, em que a mecânica newtoniana ela deixa de valer, né, na escala quântica, mas ela funciona muito bem para fenômenos mecânicos. Né? Então, nesse caso, né, você tem paradigmas que incluem outros como casos particulares, né, ou eventualmente dividem a explicação de universo em modelos que são mais adequados para escalas muito distintas. Né? Então a gente tem isso. Então, essa transição que a gente vai conversar hoje entre o paradigma mecânico, né, mecanicista, né, e reducionista da era newtoniana e cartesiana, né, ele está sendo, de certa forma, complementado ou eventualmente até substituído em algumas áreas por uma perspectiva sistêmica, né, que traz no seu bojo várias pequenas revoluções em várias áreas, né, na matemática, na biologia, na física, na química, e que a grande expressão disso, né, é a teoria da complexidade, né, o paradigma da complexidade. Né? Então, essa mais ou menos a história que a gente vai trazer para vocês. Ok? Então, isso aqui é tudo para vocês entenderem que esse movimento da ciência é um movimento absolutamente natural e importante da própria evolução. Né? Então a gente precisa entender o mundo em que a gente está para a gente poder se colocar nele, né? e ter uma visão de futuro, não só uma visão de passado baseado na história, mas ter uma visão do presente olhando para o futuro. Né? Então essa que é a ideia hoje aqui da nossa segunda parte da disciplina. Né? Pois bem, mas obviamente que para a gente falar da transição, a gente precisa estabelecer o que está sendo transitado, de onde para onde. Né? Então, sim, quais são os fundamentos, portanto, do que a gente chama de ciência moderna? Né? Então, a ciência moderna, né, ou ciência clássica, como muitas vezes eu vou me referir aqui, né, ela está alicerçada em dois princípios básicos muito sólidos, na verdade, né, que é o mecanicismo do Isaac Newton, né, que foi uma grande, aí isso sim, uma grande revolução no pensamento sobre a concepção de universo, né, baseado na mecânica newtoniana. E isso, percebam que a gente está falando aqui, né, de século XVII, século XVIII. Né? Então, por isso que eu digo, a nossa ciência, os princípios dela foram construídos há mais de 300 anos atrás. Né?
E o segundo princípio, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, né, é o pensamento analítico cartesiano, né, do René Descartes, né, que, como a gente vai ver, Descartes, Newton construiu uma visão de universo. E Descartes propôs um método para a gente estudar esse universo newtoniano. Né? Então, aqui a gente vai apresentar a concepção de mundo, né, e a concepção metodológica para estudar esse mundo. Né? Então, vocês vão ver que muito do que a gente discutiu em termos de metodologia, na verdade, é baseada, né, no discurso sobre o método do René Descartes. Pois bem, o mecanicismo do Isaac Newton, né, ele tem, né, ainda um efeito absolutamente dominante na ciência. Né? Mesmo que efetivamente em algumas áreas a gente entenda, né, que alguns princípios eles não são aplicados, né, o pensamento, né, newtoniano ele é muito dominante ainda na formação nossa dentro da academia. Não interessa se você fez matemática, se você fez física, se você fez biologia, não importa, né? O pensamento newtoniano clássico, né, ele faz parte, na verdade, da nossa cultura, como eu vou mostrar para vocês. Né? Então, qual que é esse princípio newtoniano mecanicista? É o princípio, né, da construção de universo determinado por reações de causa e efeito. Né? Então, para Newton, né, o universo como um todo, né, ele é uma máquina, né, e essa máquina ela possui componentes e esses componentes interagem uns sobre os outros a partir de causas que geram efeitos, né, e que na verdade essas causas determinam como esses efeitos ocorrerão. Há, portanto, uma determinação, né, entre uma causa e um efeito. Então, por exemplo, né, nessa analogia aqui do universo como uma fileira de dominós, né, se você gerar uma força com uma determinada intensidade sobre a primeira peça do dominó e essa força desequilibrar o dominó a ponto dele derrubar o seguinte, isso vai desencadear, né, de uma forma absolutamente previsível e determinada um efeito. Esse efeito ele vai se prolongar, né, até ele for interrompido por alguma outra força, né, que elimine a seguinte ou simplesmente tenha terminado o seu ciclo. Né? Bom, esse universo mecânico ele não foi concebido do nada. Por que Newton concebeu, né, um universo que era determinado por causas e efeitos, né? Um universo, portanto, previsível. Universo previsível. Né? Por que Newton concebeu isso? Né? Newton não concebeu isso porque ele achava que isso era a forma mais simples de explicar o universo. De fato, isso também faz parte. Né? Na ciência, a gente sempre tenta gerar explicações para fenômenos complexos, explicações essas as mais simples possíveis, desde que suficientes em algum sentido. Né? Então, além desse princípio da parcimônia, ou na verdade o princípio da navalha de Ockham, né, que é você sempre, dada duas hipóteses, uma mais simples e uma mais complexa, você opta pela mais simples, elas são igualmente razoáveis, né, havia também a ideia de que o universo era construído, né, ele foi criado por um ser perfeito, por um Deus. Né? Então perceba que se você concebe que o universo ele foi construído como uma máquina por um ser perfeito, né, esse universo, portanto, ele deve ser um universo fixo, imutável. Porque se ele mudar, significa que ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, né, isso fere, né, a concepção de um Deus perfeito. Né? Então, é muito interessante como existe uma relação muito grande, né, entre a cultura, entre a filosofia, né, e a concepção da humanidade sobre o seu próprio universo.
né? E isso muitas vezes pode ser algo absolutamente consciente, mas muitas vezes isso simplesmente é um movimento inconsciente, né? Quer dizer, a gente aprende, tem uma noção cultural de que o universo opera de um jeito e você não questiona isso, você simplesmente trabalha a partir desse princípio, né? Mas Newton era um filósofo também, então é um teólogo, então ele tinha uma concepção muito clara do universo criado, né, por um ser perfeito. Né? Então, nesses princípios, percebam que o universo ele tem que se encaixar de uma maneira muito adequada. E à medida que você estabelece isso, né, essas relações entre os elementos do universo têm que ser relações determinísticas e previsíveis, né, imutáveis de uma forma geral. Isso teve um efeito assim muito profundo, não só no estabelecimento de que existem causas e efeitos determinísticos, né? Isso chegou ao ponto, né, de influenciar até cientistas como Albert Einstein. Né? Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade dele, e a teoria dele mostrava que o universo mudava, expandia, era relativo, né? Ele criou um artifício para tornar o universo não relativo, o universo fixo. Né? Ele criou nas equações uma constante, a constante cosmológica, né? que para atender aos princípios mecanicistas determinísticos. Né? Então, olha que coisa interessante. Né? Embora o modelo teórico predizia um universo que evolui, né? Isso ia de encontro à concepção do universo que se tem, né? A ponto de você inserir no teu modelo uma constante só para segurar o universo e não contrariar, né, a concepção mecânica desse universo. Né? Então é uma coisa interessantíssima. Né? E esse princípio do determinismo, né, de causa e efeito, ele levou, né, a um extremo, né, que foi essa metáfora do Pierre-Simon Laplace, que é o demônio conhecido como o demônio de Laplace. Né? Então, o Laplace era um grande físico também na época, filósofo, etc., né? E que ele concebeu, né, um experimento mental, né, na qual havia um demônio, né, uma figura, digamos assim, divina, né, de posse de todas as variáveis que determinam o estado de universo num determinado instante t, né, como essas variáveis possuem relações de causa e efeito entre si determinísticas, seria possível, né, de posse dessa informação, prever o estado do universo no instante seguinte. Né? Ou seja, esse demônio, né, seria essa metáfora de Laplace, né, de uma entidade que teria toda a informação, né, sobre o posicionamento dos átomos no universo inteiro, né, das partículas do universo inteiro, né, e a partir dessa informação do total, né, no instante t, né, conhecendo os princípios de causa e efeito, você, portanto, poderia determinar o estado seguinte do universo. Né? Então, percebam que essa é uma metáfora que ela é absolutamente poderosa e reflete essa concepção mecânica do universo, né? A ponto de você pressupor a possibilidade de conseguir prever o futuro do universo inteiro, dada o conhecimento das condições desse universo num determinado instante. Né? Então, essa é uma concepção muito poderosa. Né? Então, esse determinismo, né, ele no fundo é o que move a nossa vida. Né? A gente sempre busca a pressuposição de que tudo que acontece tem uma causa. Né? A gente sempre busca causas na ciência. Né? Ah, isso causa aquilo. Né? E geralmente a gente busca, numa primeira aproximação, né, uma causa linear, né, uma causa proporcional, uma relação causal entre um evento A e um evento B. Ou seja, dado A, e você conhecendo a relação de A para B, sabendo como A varia, você sabe como B varia. Então, a gente constrói essas funções,
né, baseadas num princípio mecânico do universo. Né? E com isso, a gente propõe, portanto, modelos que vão tentar não só simular, mas prever a evolução do universo. Ou seja, é como se cada modelinho, né, que a gente trabalha, que vocês vão trabalhar, fosse um pequeno demônio de Laplace. Né? Ou seja, cada modelo matemático fosse um demônio laplaciano para aquele determinado fenômeno. Né? Essa é a nosso desejo, né, de consumo, pensando mecanicamente. Né? Então, essa é a ideia do universo mecânico. Tá? Pois bem, o segundo princípio, como eu falei para vocês, né, o segundo princípio da ciência clássica é o pensamento analítico cartesiano. Né? Então, o René Descartes também, né, concebia o universo de uma forma mecânica, né? E concebendo o universo de uma forma mecânica, Descartes propõe um método analítico, né, para você estudar esse universo, obter conhecimento desse universo. Né? Então, isso foi fantástico, né, porque Descartes, ele, a certa altura, né, ele disse que tudo que era conhecido antes tinha que ser destruído, né? E ele propõe esse método para reconstruir o conhecimento do universo. Né? Então Descartes ele foi bastante audacioso, né? Quando ele propõe, né, uma forma de conceber, né, a construção do conhecimento científico. E de fato o método dele é muito poderoso e essencialmente o método que a gente apresentou na disciplina é o método cartesiano. Né? Então, a ideia de Descartes era basicamente o seguinte, né? Tendo um problema, né, ou um dado objetivo, né, para você atingir esse objetivo, você decompõe o teu sistema em várias partes, ou seja, você tenta verificar quais são os componentes, né, ou as variáveis que determinam, né, aquele fenômeno, aquele comportamento que você quer estudar. Ou seja, é um fenômeno de análise, né, de decomposição de problemas. Então, dado um problema qualquer, né, você precisa analisar esse problema, decompondo esse problema nas suas partes, né, nas suas partes integrantes, né, nas suas variáveis integrantes. Né? E como você concebe que existem relações de causa e efeito entre essas partes, né, então, a partir disso, você poderia, conhecendo cada parte e entendendo as relações determinísticas entre cada parte, você poderia, portanto, atingir o seu objetivo, né, de conhecer, né, um dado fenômeno ou um dado objeto. Né? Então é basicamente assim que a gente estuda. Né? Qualquer coisa que a gente faça hoje, primeiro descrever o fenômeno, né, baseado nas relações entre as suas partes. Né? E a partir disso a gente constrói, portanto, modelos. Né? É só que o que acontece? Acontece o seguinte, né? Você tem um mundo real, né? E esse mundo real, né, muitas vezes a gente não tem acesso a todas as informações desse mundo real. Né? Ou a gente tem até acesso a muitas informações, mas a gente não tem as ferramentas para analisar ou para modelar isso. Né? Então, o que a gente acaba fazendo, né, tentando identificar, né, os detalhes relevantes para descrever esse mundo real, né, e construir o nosso modelo. Né? Mas, assim, em geral, o que a gente tem é essa analogia aqui, essa conversão. A gente tem um mundo real, né? A gente constrói uma teoria baseada, né, em alguns detalhes, algumas variáveis que, por um motivo ou outro, a gente concebe como relevantes para a descrição desse mundo real e a gente propõe o nosso modelo. Né? Então, o nosso modelo ele é sempre uma representação, né, desse mundo real, ou seja, ele não é o mundo real em si. O nosso modelo é sempre uma caricatura, né, do mundo real, que a gente espera, obviamente, que contenha partes relevantes e fundamentais daquele mundo real. Mas todo modelo é uma abstração, né?
seja o modelo conceitual, né, um modelo matemático, ele é sempre um reflexo, né, às vezes um reflexo embaçado, né, da realidade. Né? E é com isso que a ciência lida. Né? Na verdade, assim, no mundo lá fora existem gatos reais, né? Existem gatos reais, mas o que o cientista faz é trabalhar com as representações dos gatos reais. A gente não trabalha com os gatos reais. A gente pode até observar certos comportamentos, né? Mas quando a gente resolve estudar os gatos reais, a gente sempre tem que fazer escolhas, né? De quais variáveis seriam minimamente relevantes para eu descrever, né, o meu gato real, modelar o gato real no sentido de eventualmente ter uma simulação baseada em alguns parâmetros para tentar prever, né, o comportamento do gato real. Né? Então é isso. Né? Esses modelos eles podem ser um pouco mais ou menos representativos, né, do gato real, mas eles sempre são modelos, né? São sempre representações. Né? Então, essa é uma lição. A gente não pode tomar o nosso modelo, né, pelo gato real. Né? O gato real tem sempre alguma coisa escondida, né, que está por ser descoberto ou para ser incluído. E isso é a beleza da ciência. É assim que a ciência evolui. Né? Construindo modelos cada vez mais sofisticados, né, que se aproximem, né, cada vez mais do gato real. Tá? Então esse é o eterno fazer ciência, né, que talvez nunca tenha fim, né, felizmente, né, porque senão a gente perderia os nossos empregos. Mas enfim, então a gente pode unificando, né, o pensamento mecânico newtoniano com o método analítico cartesiano, a gente tem aí, né, os princípios do nosso paradigma atual, que é um paradigma essencialmente mecanicista e reducionista. Né? Eu vou explicar a relação entre essa concepção reducionista e a análise cartesiana. Né? Mas a princípio o que a gente tem é isso. Né? A gente tem a concepção de que o universo como um todo é um grande mecanismo, né? E a inspiração, né, para Newton, né, é um relógio analógico, hoje pode ser o nosso celular, enfim, é uma máquina, não deixa de ser uma máquina, né? E esse universo ele funciona a partir das relações de causa e efeito determinísticas entre os componentes dessa máquina, certo? Ou seja, dado um certo grau de conhecimento dos componentes desse universo e das relações de causa e efeito entre eles, eu poderia construir um modelo do funcionamento desse dado universo. Né? E aí Descartes ele nos ensina que para estudar esse universo mecânico você precisa analisá-lo. Que em outras palavras é decompor, né, esse universo nas suas partes integrantes, né, conhecer as relações de causa e efeito entre as suas partes integrantes, né, de maneira a você poder reconstruir, né, fazer a síntese dessas relações de causa e efeito que foram estudadas. Mas como a gente viu, a gente não tem, a gente não é um demônio de Laplace. A gente não tem o conhecimento de absolutamente todas as variáveis, né, que estão nas mais diferentes escalas do universo. Então a gente sempre trabalha com algum modelo, quer dizer, sempre falta alguma peça aqui do relógio. Né? Então você imagina o seguinte, né? Imagina que o teu carro para, né? E você tem um motor, né, que é um grande mecanismo, né, e você chama um mecânico para arrumar o teu motor. E esse mecânico, a uma certa altura, ele resolve que tem que desmontar o motor. Né? Ele desmonta o motor. Só que quando ele remonta, né, ele percebe que faltam várias peças. Né? Então, esse modelo remontado do motor, provavelmente ele não vai funcionar como um motor real, porque a gente não entende muitas vezes como todas as peças se relacionam e muitas vezes a gente não conhece todas as peças, né, do mecanismo. Tá certo? Mas, de qualquer forma, né, essa concepção mecânica do universo, né,
ela faz pressupor, né, que a explicação, né, que a explicação de um determinado fenômeno estaria nas relações de causa e efeito dos seus componentes, dos seus elementos componentes menores, certo? Então, nesse sentido, né, a gente diz que um problema, né, a explicação de um problema é reduzido, né, aos seus componentes. Ou seja, para você entender, né, um dado fenômeno, você basicamente precisa entender, né, os detalhes, né, dos componentes daquele fenômeno. Ou seja, você reduz, né, o fenômeno macro, né, às relações micro, né, de um dado universo qualquer. Veja o seguinte, pessoal, isso é algo absolutamente lógico, racional e poderosíssimo para solucionar N tipos de problemas que de fato são problemas mecânicos. Problemas mecânicos como esse relógio. O problema desse tipo de concepção de mundo, desse paradigma mecanicista e reducionista, é quando as relações de causa e efeito entre os componentes não são relações determinísticas. É quando você tem, né, eventualmente, relações entre componentes que são não lineares, que não são regulares, efeitos que têm várias causas e as causas são variáveis entre si. Esse é o grande problema. Né? Então, para tudo aquilo que obedece os princípios mecânicos newtonianos, esse modelo é perfeito. Esse modelo é muito bom. Né? Então, é por isso que a gente consegue, por exemplo, construir uma casa com segurança, construir uma ponte com relativa segurança, né? Lançar um foguete da Terra para qualquer outro ponto do nosso sistema solar, né? Com uma boa precisão. Tá certo? Mas basta você ter um pequeno lapso de incerteza ou de complexidade no modelo, as coisas, essas relações de causa e efeito determinísticas, elas perdem precisão e eventualmente se tornam quase que impossíveis de se compreender. Né? Então a gente vai dar alguns exemplos sobre isso, mas só para aproveitar o gancho do nosso amigo Henri Poincaré, né? Henri Poincaré, ele atacou, né, um dos problemas que escapam, né, um dos problemas que escapam de serem explicados pelo paradigma dominante, que é o problema, por exemplo, dos três corpos. Né? Esse problema ele foi concebido pelo D'Alembert em 1700 e pouquinho, né? Que é o seguinte, o que é o problema dos três corpos? Né? Você imagina três corpos, podem ser três planetas, enfim, três qualquer coisa, né, que interagem a partir das suas forças gravitacionais. Né? A questão é o seguinte, como você prevê as relações entre esses três corpos de interação gravitacional mútua? Né? Poincaré mostrou que não há solução para esse problema. Né? Poincaré demonstrou que a dinâmica de três corpos que se interagem mutuamente pelas forças gravitacionais é um problema de dinâmica caótica. Né? Então, esse simples problema, né, de você considerar as interações gravitacionais entre três elementos já escapa da possibilidade de você determinar com precisão, né, o futuro, né, das interações entre esses três corpos. Perceba que a gente está falando de um problema relativamente até simples de descrever, mas cuja solução não é simples. Né? A gente vai falar, na verdade, sobre esses tipos de problemas, né, a partir da semana que vem. Né? Então hoje a ideia é vocês entenderem, né, os fundamentos da ciência clássica. Né? Um outro aspecto fundamental dessa ciência clássica, pessoal, se vocês quiserem intervir, é só ligar o microfone ou escrever alguma mensagem, tá? Mas no final a gente pode abrir para conversar também. Mas enfim, esse grande modelo, esse grande modelo mecânico do universo, né,
podendo ser reduzido a princípio as relações dos seus componentes menores, né, ele ainda tem, né, um outro princípio, né, que é um princípio que orienta, de certa forma, esse universo, né, que é o princípio da entropia, né, da termodinâmica boltzmanniana, né, e particularmente a segunda lei da entropia. Então, esse universo mecânico, né, ele é um universo, né, que a partir da proposição das leis da termodinâmica, especialmente da segunda lei da termodinâmica, né, é um universo que ele ruma à destruição, né, inexoravelmente. Né. Isso é uma coisa muito interessante, né, que ao mesmo tempo, veja que interessante, ao mesmo tempo que ele, de certa forma, ele desconstrói, né, aquela visão de um mundo perfeito, né, um mundo imutável, etc., né, ele coloca uma outra força direcionadora, né, que é o aumento da entropia dos sistemas. Né. Então, rapidamente, para vocês entenderem o cenário, né, que é imposto no paradigma clássico, né, é o seguinte, né, que a primeira lei da termodinâmica, ela diz para a gente o seguinte, né, que num dado universo, no universo você tem uma quantidade de energia e essa quantidade de energia não varia, né, ela é transformada. Né? Então a gente tem uma energia útil, né, para formação por exemplo, sei lá, formação dos planetas, formação de moléculas, formação da própria vida, né, mas que à medida que o tempo passa, né, essa energia ela se degrada, né, ela vai se degradando, né, ela vai sendo utilizada, né, para movimento, para promover a agitação entre moléculas, etc. Né, mas como essa energia ela a princípio é finita no universo, né, essa energia ela vai sendo transformada, né, de uma energia útil para uma energia não útil. Em outras palavras, né, para o universo ele tende, portanto, a sua destruição. Né? Essa energia, né, digamos assim, não útil, né, é chamada de entropia. Né? Então a gente tem uma energia útil, né, que a gente chama de energia de Gibbs, né, energia livre de Gibbs, que é aquela energia que é utilizada para movimentação de partícula, para construção de reações, né, para movimentações de uma forma geral. Só que a partir do momento que essa energia ela vai sendo gasta, né, essa energia ela vai sendo convertida numa outra forma de energia, né, chamada de entropia. Essa entropia ela foi equacionada aqui por Boltzmann, né, entropia S, né, e essa entropia ela vai promovendo uma desorganização do universo. Né, ela promove uma desorganização do universo espontaneamente. Quer dizer, então, a partir do momento em que você tem, né, a origem do universo supostamente na singularidade, né, que depois evoluiu para o Big Bang e construiu tudo que a gente tem, aquela energia inicial, que a gente não sabe exatamente ainda como ela foi criada, por isso que ainda acaba vindo um certo espaço para a proposição de que o universo foi criado, né? A singularidade foi criada, porque a gente não sabe exatamente de onde veio essa singularidade, embora haja várias teorias, a gente não precisa necessariamente optar pela teoria mais preguiçosa de todas, né, que essa singularidade foi criada. Isso é preguiça mental. Né? A gente, como cientista, a gente precisa, olha, a criação da singularidade é um problema. Né? A solução simples é dizer assim, foi criada. Né? Mas o cientista ele não pode se convencer disso. O cientista tem que ver como ela foi criada. Né? Então existem várias teorias a respeito. A gente simplesmente não sabe ainda. Né? Mas o fato é que a partir dessa singularidade, essa energia de construção do universo, ela vai sendo transformada, né, numa energia de alta entropia. Né? Eu vou dar um exemplo disso. Né? E de forma espontânea. Então, à medida que toda aquela energia concentrada num ponto, né, altamente organizada, né, de baixíssima entropia, à medida que essa energia ela vai movimentando e vai criando o universo,
né, ela vai sendo convertida para uma energia de alta entropia, ou seja, em outras palavras, a gente sai de um estado bem ordenado, né, em que eu posso fazer uma descrição estatística relativamente simples, né, para um universo que tende à desorganização, que tende à desordem, ou seja, para um universo que tende a ter uma distribuição gaussiana, de maneira espontânea isso, né, de maneira espontânea. Né? Então a ideia é o seguinte, né, aqui por exemplo, esse nosso construtor aqui, o que ele está fazendo? Né? Imagina que você começa a jogar pilhas de tijolos, como ele está fazendo aqui, para um lado e para o outro. Né? A probabilidade desses tijolos caindo de maneira absolutamente ordenada é muito, muito, muito improvável, né? De uma forma espontânea. Né? Ao passo que a formação de uma pilha de tijolos desordenada, a probabilidade disso ocorrer é muito mais espontânea. Isso se dá, né, pelo aumento natural, né, dessa produção de entropia. Né? Então, a entropia seria essa energia, né, que ela promove a desorganização do nosso sistema. Né? Talvez esse exemplo aqui fique mais fácil de vocês entenderem. Né? Então, aqui a gente tem um sistema, né, com dois compartimentos, né, um compartimento aqui A, né, e um compartimento B. Né, e esses compartimentos eles são separados aqui por um tubo, né, e nesse tubo imagine que tem uma válvula aqui no meio, tá ok? Bom, no compartimento A, né, a gente tem um gás ali dentro, né, ou seja, a gente tem lá um gás com uma dada quantidade de moléculas ali dentro, né, e no outro compartimento B, né, a gente tem um número bem menor dessas moléculas. Só que num instante T inicial, né, existe uma separação entre essas moléculas. Né? O que acontece? Quando a gente analisa esse sistema, né, você percebe que a probabilidade de você encontrar uma molécula ela é diferente entre A e B, ou seja, você tem uma informação. Né? Você sabe que A, né, a probabilidade de você encontrar moléculas, bolinhas vermelhas em A, digamos assim, é maior do que em B. Então você tem essa informação, você sabe disso. Né? Então aqui você tem você consegue ter um certo conhecimento sobre o sistema. Né? Quando você elimina, né, essa válvula, né, e deixa o sistema evoluir, e percebam que nesse momento, né, o que a gente tem aqui? A gente tem o que a gente chama de um gradiente. Né? Aqui no caso seria um gradiente de concentração, ou seja, eu tenho mais bolinhas vermelhas de um lado do que do outro. Né? O que acontece quando eu retiro essa válvula aqui do centro? O que vai acontecer é que espontaneamente, sem gasto de energia, né, vai haver uma distribuição, né, aleatória, né, uma distribuição entre as bolinhas que estavam em maior quantidade em A, né, para B. Você vai ter esse movimento ao longo do tempo para cá. Esse movimento gerado por esse gradiente de concentração é um movimento que permite a orientação de um gradiente, ou seja, quando eu tirar essa tampa, essa válvula, eu vou ter uma direção do movimento do gás. O gás vai vir de A para B, ou seja, eu tenho ordem nesse movimento. Eu tenho uma orientação nesse movimento espontânea seguindo o gradiente, ou seja, eu tenho uma energia, né, que vai ordenar o fluxo desse gás entre A e B. Bom, o que acontece que ao longo do tempo, né, esse gradiente entre A e B inicial, ele vai se dissipando. Ele vai se dissipando. Quer dizer, aquela energia que direciona um fluxo, né, ela vai se tornando cada vez menor, né, ao chegar num ponto final em que tem um equilíbrio, né, nas concentrações entre esses gases. Isso não significa que eu não tenho movimento, eu tenho, mas o problema é que esse movimento não é mais direcionado, é um movimento aleatório, é um movimento desorganizado. Assim. Eu tenho a probabilidade de eu encontrar uma bolinha em cada um dos pontos é exatamente igual, ou seja, eu não tenho informação sobre, não tenho ordem. Né? As probabilidades são infinitas, eu tenho um sistema caótico. Né? Isso aqui é o que a gente chama de estado de máxima entropia, de máxima desordem. Aqui eu não consigo mais ver organização no sistema. Né?
Então, esse universo que a gente vive, o universo como um todo, né, por supostamente ser um universo isolado, né, então ele tem uma quantidade finita de energia, e à medida que esse universo, essa quantidade finita de energia que estava concentrada num ponto, ela vai se dispersando, né, eu vou aumentando a entropia desse universo até chegar, né, numa entropia máxima, em que o universo ele vai estar absolutamente disperso, né, a informação vai estar altamente dispersa e eu não vou ter mais ordem dentro desse universo. É um universo que vai, em última análise, vai literalmente parar. Ele vai parar. Né? Então tudo vai se desfazer. Né? Que é o que acontece naturalmente com qualquer sistema físico. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, mas quando a gente morre, o que vai acontecer? Perceba que o nosso corpo ele se degrada. Quer dizer, aquela concentração momentânea de matéria, né, que tem uma certa organização, tem uma certa dinâmica, né, tem um certo comportamento, né, ela ao longo do tempo ela vai se desfazendo. Ela vai se desfazendo até o nosso corpo ser completamente desintegrado, né, nos átomos elementares. Entende? Então, essa é mais ou menos a ideia, né, do universo atingindo o equilíbrio e o corpo atingindo o equilíbrio, sendo direcionado pela segunda lei da termodinâmica. Né? Isso é muito importante porque, em última análise, né, a criação, né, a criação de vida, a criação de organização dentro de um sistema que tende à destruição, né, é algo bastante improvável. Bastante improvável, que nesse modelo clássico, na verdade, a gente não consegue explicar. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o seguinte, né, que nesse mundo mecânico, né, nesse mundo governado, né, pelo impulso para a destruição, né, para o espalhamento do aumento de entropia, né, a formação de coisas como a vida, né, de organização, tem uma probabilidade muito baixa, né, e uma probabilidade muito alta de ser destruído. Então, na verdade, né, nesse universo, é como se a gente tivesse em algum ponto, né, entre o T inicial, né, e o T final. Né? Essa que é mais ou menos a ideia. É claro que na escala de universo, a diferença entre T final e inicial são bilhões e bilhões e bilhões de anos. Né? Mas quando a gente pensa localmente, né, a gente tem o tempo de vida típico de cada estrutura, né, de cada sistema que a gente está analisando. No caso nosso, a gente não dura muito mais do que algumas décadas. Né? A gente tende a entrar em equilíbrio com o universo, né? Ou seja, obedecer o princípio do aumento de entropia, né? E isso é inexorável, isso é absolutamente inexorável. Né? Então, a grande questão que a gente vai explorar ao longo das próximas aulas é como é possível, então, né, você gerar ordem num universo mecânico, né, que tende ao aumento inexorável da entropia dada pela segunda lei da termodinâmica. Como é possível? Como é possível a vida ter sido gerada? Como é possível o universo ter sido construído de uma forma geral? Né? Então percebam que essa ciência clássica, né, ela não explica nada disso. Né? Porque ela parte de um universo concebido mecanicamente, né, que tende a uma desorganização inexorável. Né? E essa temporalidade, né, essa tendência à destruição, né, é o que, em última análise, orienta, né, a seta do tempo. Então, essa seta do tempo, né, essa ideia de presente, de futuro, perdão, de passado, presente e futuro, né, na verdade, perceba que ele tem uma orientação única. Né? Essa orientação única, passado, presente e futuro, né, ela é governada, em última análise, por esse princípio do aumento de entropia. Então, o universo ele tem uma direcionalidade temporal em função dessa tendência inexorável, né, do aumento de entropia. Né? Esse seria o tempo termodinâmico. A passagem do tempo é uma passagem destrutiva.
né, em última análise. Né? Então, a questão é, ok, mas eu tô aqui, vocês estão aí, né? Existe aí claramente a evolução da vida, né, no nosso planeta e certamente em vários outros planetas. Então, o que está acontecendo? Como é que você explica isso? Né? Como é que você explica uma aparente reversão de uma tendência universal? Como é possível isso? Né? Então, para isso, né, a gente precisou de uma série de outras formas de olhar para o mundo e elaborar outras teorias. Né? Então, é um pouco disso também, né, que foi a motivação para a criação de uma de novos princípios científicos, para explicar, em outras palavras, aquilo que a teoria clássica não consegue explicar. Né? Então, assim, por incrível que pareça, a gente falar isso hoje para vocês, né, até não muito tempo atrás, a ciência simplesmente não tinha como explicar a simples presença de seres vivos organizados no planeta. E a gente não entende muito bem como é que isso acontece até hoje. Essa que é a grande questão. Embora o fenômeno da vida seja algo absolutamente concreto, porque nós somos entidades vivas, né, não é claro muito bem quais são os princípios, né, de geração de ordem contínua. A gente tem, especialmente a partir da metade do século XX, né, vem se construindo um novo corpo de conhecimento, né, baseado, né, em novos princípios e novas teorias que estão dando uma luz para a gente entender por que a gente está aqui, como é possível a gente estar aqui. A gente sabe para onde a gente vai, né, assim, a longo prazo. Isso aí a gente sabe, a gente não tem como resistir, né, a esse aumento da entropia e a destruição, né, o equilíbrio termodinâmico. Não há. Mas enquanto a gente está nesse meio tempo, o que governa essa organização? Entende? Essa que é a grande questão. Então o estudo desses fenômenos, especialmente que parecem resistir a essa tendência e, pelo contrário, até aumentam de complexidade, ganham ordem ao longo do tempo, né, foi o motivo pelo qual, né, foi criado um novo paradigma. Né? Em outras palavras, né, um pato não é um relógio. Né? Então, essa aqui, não sei se vocês repararam, é uma figurinha que está no nosso primeiro slide ali de abertura da aula de hoje. Um pato não é um relógio. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer com isso o seguinte, né? Essa representação de um pato aqui é conhecido como o pato de Descartes. Né? Obviamente que, mesmo na época de Descartes, ou muito antes disso, né, qualquer ser humano, né, que abriu um pato, né, sabe que não há engrenagens, canos e tubos dentro do pato. Né? Existem lá órgãos biológicos ali dentro, órgãos orgânicos ali dentro, vamos chamar assim. Né? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, que o funcionamento do pato ele é representado pelo funcionamento de um sistema mecânico. Ou seja, você explica, né, o funcionamento dos sistemas do pato como se fossem máquinas. Né, partindo do princípio, né, do mundo mecânico. Né, e isso é muito interessante porque até hoje, por mais que a gente tenha um conhecimento no nível celular e molecular dos componentes biológicos, quando a gente cria um modelo explicativo, a gente volta para o modelo mecânico newtoniano, a gente volta para o relógio. Né? Então, o que a gente vai ver, né, para frente é que um pato não é um relógio. Quer dizer, o que funciona muito bem para explicar um relógio mecânico não funciona necessariamente bem para explicar o pato de verdade, o pato real. Né? Então esse aqui é o nosso modelinho de pato. Né? É o modelinho do funcionamento do pato que está na nossa cabeça. E como que você estuda o funcionamento do pato?
né, você estuda os diferentes componentes do pato. Né? Vamos substituir o pato aqui por um ser humano. Tá certo? Então esqueçam o pato, faz de conta que o pato é o ser humano. Bom, só que o ser humano também é entendido como uma máquina. Né? Quantas vezes a gente não ouviu falar, ou até acabou falando, o corpo humano é uma máquina perfeita, o cérebro é uma máquina perfeita. A gente sempre se refere às maravilhas do corpo humano, às complexidades, né, aos mistérios do corpo humano como uma máquina. Né? Uma máquina. Isso vai muito além de uma metáfora, gente. Isso é muito além de uma metáfora. Isso, na verdade, faz parte dos princípios acadêmicos para se estudar um corpo humano. Então, como é que você estuda o corpo humano? Você decompõe esse corpo humano. Você decompõe. Né? Você vai estudar cada componente isoladamente. Né? Então, e como a gente viu logo no início da nossa disciplina, a gente viu que existe uma relação circular, né, entre os princípios da filosofia, da ciência e da tecnologia. Né? Então, pensando nisso, pensando na concepção de mundo como máquina, numa ciência baseada em modelos de causa e efeito, qual é a tecnologia que é gerada? Entre outras palavras, qual é a medicina que é gerada? Né? Para a gente dar um exemplo mais concreto aqui para vocês. É aquela medicina das especializações. Né? Então, assim, quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente vai no médico especialista, possivelmente daquele problema. Tá certo? Então a gente tem cardiologista, tem oftalmo, assim, para cada mínima parte do nosso corpo, ou até para doenças diferentes, a gente tem um especialista. Por quê? Porque esse é o princípio analítico cartesiano. Né? Para você, teoricamente, entender, né, o universo, né, você precisa entender os componentes. Isso seria suficiente. Isso seria absolutamente suficiente, porque as relações entre os componentes são causais. Se eu conheço uma coisa, eu conheço a outra. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Né? Então, isso acaba gerando, né, não só um impacto tecnológico muito grande, né, de você acreditar que doenças e acreditar que o bem-estar de uma forma geral depende, você pode manipular isso manipulando pequenos componentes. Né? Muitas vezes isso funciona quando de fato existe um maior determinismo entre as partes, mas muitas vezes isso também não funciona. Né? Vamos dar alguns exemplos genéricos. Assim, por exemplo, quando você pega um medicamento, todo medicamento tem ali efeitos colaterais. Por que ele tem efeitos colaterais? Porque existe incerteza e imprevisibilidade da ação de medicamentos dentro do organismo. Em média ele funciona. Em média ele funciona. Mas ele pode não funcionar. Tá certo? Então, tem muito isso, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, que aconteceu na minha vida mesmo, né? Que é um exemplo muito interessante do quanto essa mentalidade mecânica e analítica, né? Ela pode gerar alguns problemas na nossa vida, né? Então, eu lembro há muitos anos atrás, né? O meu pai, a gente estava numa viagem, meu pai estava dirigindo o carro, começou a sentir dor no estômago, muito forte, na barriga, muito forte, muito forte, muito forte. Aí conseguiu chegar em casa e aquilo não passava, fomos para o hospital. Beleza, chegou no hospital, né? Dor na barriga, aí chama um gastro, chama isso, chama aquilo, etc, etc, e a dor na barriga, né? Aí, casualmente, né, um amigo do meu pai que era médico estava dando plantão no hospital, né, e foi lá falar com meu pai, e Arnaldo, o que está acontecendo, não sei o que, tô com isso, tô com aquilo. Aí o cara, ele era um cardiologista, esse amigo do meu pai era um cardiologista, né, e ele como um cardiologista, ele vai pensar, olha, eu sou cardiologista, então para mim problemas são do coração. E batata. Né? Aquela dor de barriga que meu pai estava sentindo, na verdade, era um reflexo do infarto que ele estava tendo. Em outras palavras, se um cardiologista não passasse lá, meu pai provavelmente poderia ter um infarto maior e eventualmente poderia ter problemas mais graves na época. Né? Mas perceba assim que a princípio, né, estavam tratando do sintoma cuja causa era em outra parte. Né? Então, esse nosso mundo é assim, é um mundo fragmentado, é o mundo das especializações. Né? Então, reparem que quando eu falei de
quando eu falei de Poincaré, quando eu falei de Newton, quando eu falei de Descartes, até do próprio Laplace, eu me referia a eles como matemáticos, físicos, filósofos, até teólogos. Né? Ou seja, eram pessoas que tinham uma visão muito maior do universo. Nós não, eu sou biólogo, vocês são matemáticos, outro engenheiro. Quer dizer, a gente tem uma visão muito, muito pobre do universo por conta da maneira como a cultura científica clássica moldou, né, a nossa academia. Né? E isso, como a gente vai ver, gera grandes problemas para a gente entender fenômenos que não são fenômenos puramente mecânicos, são fenômenos cujas relações entre seus componentes não são relações determinísticas de causa e efeito, como é boa parte dos fenômenos biológicos e muitos fenômenos físicos, de uma forma geral, como a gente vai exemplificar a partir da semana que vem. Né? Então, a mensagem de hoje é essa: assim, um pato não é um relógio. Né? Um pato não é um relógio. A gente tem um universo, né, que não é tão determinístico assim. Né? E os fenômenos mais interessantes desse universo são exatamente os fenômenos que não são descritos de uma forma mecânica completa. Tá? Então, esse vai ser o nosso próximo capítulo, né, da aula da semana que vem. A gente vai começar a falar de um universo que não é tão determinístico assim. Tá, pessoal? Então, a gente encerra por hoje, né, e